Olá, bem-vindo você que está participando do nosso curso do PGR Editável, elaboração do Programa de Gerenciamento dos Riscos. Nessa aula agora, que é a última aqui do nosso curso, eu vou te mostrar como é que eu fiz a transição de um PPRA para um PGR. E você, seguindo os passos, olhando com atenção o que eu vou te explicar agora, você vai entender e também vai ter condições de fazer essa transição. Porque tem muitos PPRAs aí, você que tem seus clientes na tua empresa, você já tem um PPRA que foi feito ali pelo mês de julho, agosto, setembro desse ano de 2021 e que, entre aspas, teria validade até agosto, setembro do ano que vem. Mas o importante é que você entenda como é que você vai fazer essa transição do teu PPRA para o teu PGR. Porque eu já disse em várias aulas anteriores que não tem muita diferença, ou são poucas as diferenças, do PPRA para o PGR. Apenas algumas nomenclaturas novas e disposições diferentes, lá das fases do PPRA, por exemplo, onde nós temos no PPRA as fases de antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, depois nós temos a parte de monitoramento e controle, que tudo isso seria no PGR o inventário dos riscos. Enquanto que lá no PPRA nós temos aquela última parte lá que é o cronograma de ações, aqui agora no PGR nós temos o plano de ação. Então eu vou te mostrar aqui agora o PPRA que eu fiz dessa empresa Gessus Alfa. O nome aqui é fictício, né? Mas o documento que você vai ver agora é verdadeiro. Eu vou passando as páginas aqui. Eu tenho aqui a caracterização da empresa, dos Gessus Alfas. Depois aqui eu tenho uma introdução, aquelas coisinhas lá para encher espaço, para não dizer outra coisa, né? Lá no PPRA. Falando um pouquinho de cada um dos riscos. Continuando aqui, e vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui nós chegamos no PPRA na fase de antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais. Eu trago aqui uma série de recomendações em relação à atividade desse cliente, que ele fazia parte de gesso nas obras de construção civil. Vou rolar rapidinho aqui agora, porque você vai ter esse documento aí nesse formato Word para você. Se você tiver utilidade, você vai usar exatamente isso que eu estou passando aqui. Mas vamos chegar onde eu quero chegar, aqui ó, nas planilhas dos levantamentos dos riscos. É aqui que eu quero que você preste atenção. Nos meus PPRAs, desde 1994, quando foi alterada a NR9, eu faço a abordagem dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Então tem muita gente que diz assim, o PGR é melhor do que o PPRA porque vai abordar todos os riscos. E o PPRA, ele já trazia a possibilidade de você abordar todos os riscos físicos, os químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Nós temos aqui os riscos físicos, nós temos ruído, riscos químicos, poeira, mineral, biológicos inexistentes, acidentes, pequenos acidentes com membros, ergonômicos, posturas inadequadas, esforços físicos e movimentos repetitivos. Agora aqui, ó, vejo, no meu PPRA, eu já fazia, desde essa época, toda a parte de avaliação dos riscos e dos perigos. Veja que eu fazia aqui uma avaliação da exposição, se ela se dava a baixos níveis, moderadas ou elevadas. Dos efeitos na saúde do trabalhador, se os efeitos dessa exposição, desse risco, esses efeitos eram reversíveis, irreversíveis ou ameaça à vida. E aí, fazendo uma conjugação da exposição e dos efeitos, eu tinha então a definição do monitoramento. Esse monitoramento ele poderia ser desprezível se não houvesse nenhum efeito danoso à saúde do trabalhador. Poderia ser um monitoramento marginal, de atenção ou crítica.
E na sequência, medidas de controle existentes e propostas. Vejam vocês que tudo isso aqui se repete lá no PGR, só que colocado de uma forma diferente, em um formato diferente. Então, nós vamos pegar esse documento aqui agora, essa planilha que você está vendo aqui, e vamos levá-la lá para o nosso PGR, logo logo. Na sequência aqui no PPRA, eu faço aqui uma disposição dos EPIs necessários. Lá na obra, o gesseiro, calçado de segurança, capacete, proteção respiratória. E na sequência do nosso PPRA, nós temos aqui o cronograma de ações do PPRA. E você vai observar nesse documento que você tem aí à sua disposição um relatório de conformidades, um plano de ação e antecipação, um plano de ação de reconhecimento e por fim você tem aqui a equipe técnica, onde você vai preencher aqui com o seu nome, a data, a sua cidade e você vai assinar. Pronto! Esse é o nosso PPRA da nossa empresa Gessos Alfa Limitada, que nós vamos, na sequência agora desse vídeo, dessa aula, nós vamos transformar isto num PGR, num Programa de Gerenciamento de Riscos. Vamos para o segundo passo? Olá, bem-vindo você que está participando do nosso curso do PGR Editável, elaboração do Programa de Gerenciamento dos Riscos. Nessa aula agora, que é a última aqui do nosso curso, eu vou te mostrar como é que eu fiz a transição de um PPRA para um PGR. E você, seguindo os passos, olhando com atenção que eu vou te explicar agora, você vai entender e também vai ter condições de fazer essa transição. Porque tem muitos PPRAs aí, você que tem seus clientes na tua empresa, você já tem um PPRA que foi feito ali pelo mês de julho, agosto, setembro desse ano de 2021 e que, entre aspas, teria validade até agosto, setembro do ano que vem. Mas importante é que você entenda como é que você vai fazer essa transição do teu PPRA para o teu PGR. Porque eu já disse em várias aulas anteriores que não tem muita diferença, ou são poucas as diferenças, do PPRA para o PGR. Apenas algumas nomenclaturas novas e disposições diferentes lá das fases do PPRA, por exemplo, onde nós temos no PPRA as fases de antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, depois nós temos a parte de monitoramento e controle, que tudo isso seria no PGR o inventário dos riscos. Enquanto que lá no PPRA nós temos aquela última parte lá que é o cronograma de ações, aqui agora no PGR nós temos o plano de ação. Então eu vou te mostrar aqui agora o PPRA que eu fiz dessa empresa Gessos Alfa. O nome aqui é fictício, né? Mas o documento que você vai ver agora é verdadeiro. Eu vou passando as páginas aqui. Eu tenho aqui a caracterização da empresa, dos Gessos Alfas. Depois aqui eu tenho uma introdução, aquelas coisinhas lá para encher espaço, para não dizer outra coisa, né? Lá no PPRA. Falando um pouquinho de cada um dos riscos. Continuando aqui, e vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui nós chegamos no PPRA na fase de antecipação e reconhecimento dos riscos ambientais. Eu trago aqui uma série de recomendações em relação à atividade desse cliente, que ele fazia parte de gesso nas obras de construção civil. Vou rolar rapidinho aqui agora, porque você vai ter esse documento aí nesse formato Word para você. Se você tiver utilidade, você vai usar exatamente isso que eu estou passando aqui. Mas vamos chegar onde eu quero chegar, aqui ó, nas planilhas do levantamento dos riscos. É aqui que eu quero que você preste atenção.
Nos meus PPRAs, desde 1994, quando foi alterada a NR9, eu faço a abordagem dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Então tem muita gente que diz assim, o PGR é melhor do que o PPRA porque vai abordar todos os riscos. E o PPRA, ele já trazia a possibilidade de você abordar todos os riscos físicos, os químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Nós temos aqui os riscos físicos, nós temos ruído, riscos químicos, poeira, mineral, biológicos inexistentes, acidentes, pequenos acidentes com membros, ergonômicos, posturas inadequadas, esforços físicos e movimentos repetitivos. Agora aqui, vejo, no meu PPRA, eu já fazia, desde essa época, toda a parte de avaliação dos riscos e dos perigos. Veja que eu fazia aqui uma avaliação da exposição, se ela se dava a baixos níveis, moderadas ou elevadas. Dos efeitos na saúde do trabalhador, se os efeitos dessa exposição, desse risco, esses efeitos eram reversíveis, irreversíveis ou ameaça à vida. E aí, fazendo uma conjugação da exposição e dos efeitos, eu tinha então a definição do monitoramento. Esse monitoramento ele poderia ser desprezível se não houvesse nenhum efeito danoso à saúde do trabalhador. Poderia ser um monitoramento marginal, de atenção ou crítica. E na sequência, medidas de controle existentes e propostas. Vejam vocês que tudo isso aqui se repete lá no PGR, só que colocado de uma forma diferente, em um formato diferente. Então, nós vamos pegar esse documento aqui agora, essa planilha que você está vendo aqui, e vamos levá-la lá para o nosso PGR, logo, logo. Na sequência aqui no PPRA, eu faço aqui uma disposição dos EPIs necessários. Lá na obra, o gesseiro, calçado de segurança, capacete, proteção respiratória. E na sequência do nosso PPRA, nós temos aqui o cronograma de ações do PPRA. E você vai observar nesse documento que você tem aí à sua disposição, um relatório de conformidades, um plano de ação e antecipação, um plano de ação de reconhecimento e, por fim, você tem aqui a equipe técnica, onde você vai preencher aqui com o seu nome, a data, a sua cidade e você vai assinar. Pronto! Esse é o nosso PPRA da nossa empresa Gessos Alfa Limitada, que nós vamos, na sequência agora desse vídeo, dessa aula, nós vamos transformar isto num PGR, num programa de gerenciamento de riscos. Vamos para o segundo passo? Muito bem. Agora que nós já vimos lá o PPRA da nossa empresa Alfa, eu vou te mostrar aqui agora como é que você vai fazer essa transição, essa transformação do PPRA para o PGR. Inicialmente você vai criar aí para o seu documento uma capa, demonstrando o programa de gerenciamento dos riscos, Gessos Alfa Limitada. Se você quiser, você coloca o CNPJ. Como aqui no nosso caso é uma obra da construção civil, essa obra normalmente você tem que identificar ela, onde que ela está acontecendo, porque dependendo do local e do contratante pode ter alguma alteração, alguma adequação que você tem que fazer aqui. Então aqui nós temos aqui que o nosso PPRA tinha essa data de validade e nós vamos modificar aqui agora. Você vai colocar 19/1/2022, a data de elaboração, Aqui você coloca o seu nome, o técnico de segurança, seu nome, faz a sua identificação se você achar interessante que faça isso. Na sequência, nós vamos aproveitar lá na descrição da empresa, que você está elaborando aí, fazendo essa transição. Nós pegamos lá do PPRA, aqui o documento de identificação da nossa empresa, que é aquele cartão do CNPJ.
E dando continuidade, aqui você tem, dentro do nosso curso, aí na parte de materiais didáticos, você tem aquele PGR editável, onde traz aqui esse índice que você pode fazer as adequações conforme a disposição aqui das páginas. Uma breve introdução do PGR, alguma identificação aqui das responsabilidades, avaliação dos riscos ocupacionais, como acontece. Aqui no caso de emergência, em caso de pequenos acidentes, você vai definir aonde o acidentado vai ser atendido, transporte de acidentado, enfim, aquilo que a NR01 no PGR exige que você coloque aí no seu documento. Essas informações: onde será atendido, se no ambulatório da empresa, primeiros socorros, para onde vai ser levado e como vai ser levado o acidentado. Na sequência, nós temos aqui o inventário dos riscos avaliados. Você vai colocar o setor, a atividade avaliada. No nosso caso, nós estamos fazendo a avaliação pela empresa, como é pequena, só então pela função de gesseiro e auxiliar de gesseiro. Aqui a tua identificação, se você é técnico, se você é engenheiro, local e a data da elaboração. Agora sim, nós temos o inventário de riscos. Nesse inventário de riscos, está identificado aqui que nós vamos fazer a avaliação da função de gesseiro e auxiliar de gesseiro. Continuando aqui, então, olha só, eu peguei aquele quadro que estava lá no PPRA e trouxe para cá, exatamente como está lá, porque nós vamos fazer também, igual lá no PPRA, nós vamos fazer esse reconhecimento dos riscos, se a avaliação é qualitativa, quantitativa, do ruído. Veja que é uma cópia fiel daquilo que nós tínhamos lá no PPRA. E na sequência, para dar assim mais ênfase no que a NR01 pede, exige, você vai fazer aqui a análise dos riscos. A atividade, colocação de gesso, os fatores de risco, as fontes geradoras, as consequências prováveis, os tipos dos riscos e as ações preventivas. Siga essa legenda aqui, ó, porque você vai ter que fazer aqui análise totalmente qualitativa e vai aí dos seus conhecimentos para você definir lá na sua análise se a gravidade, conforme está aqui embaixo aqui, ó, se a gravidade é levemente prejudicial, se é prejudicial ou extremamente prejudicial. Então aqui eu considerei que acidentes com ferramentas e quedas no mesmo nível, fonte geradora são os obstáculos e os desníveis, as consequências prováveis são lesões leves, escoriações e fraturas. A gravidade, ela é levemente prejudicial ou prejudicial? Eu considerei prejudicial. E a probabilidade desses acidentes acontecer, conforme está aqui embaixo, ó, a probabilidade é baixa, é média ou é alta? Eu considerei como média. E a categoria dos riscos, você pode considerar como um risco trivial, tolerável, substancial ou intolerável. Então, eu considerei aqui como uma categoria de risco moderada. Vejam bem, essas definições aqui, essas avaliações do tipo de risco quanto à gravidade, a probabilidade e a categoria dos riscos, você, de acordo com a sua experiência, com os seus conhecimentos, é que você vai definir numa análise totalmente criteriosa, qualitativamente, que vai depender você. Você é quem vai decidir sobre esse tipo de risco aqui. E assim eu repeti para os acidentes com ferramentas e equipamentos. No caso da poeira mineral, também eu fiz a minha avaliação. Lembrando então que você vai ter aqui a análise dos riscos. Aqui vão mudar, né? Abril de 2021 não, você pode colocar aqui, se for o caso, janeiro
de 2022. Então, isso aqui é o PGR, exatamente a transição. Pegamos os riscos, a avaliação que nós temos lá no PPRA, trazemos aqui para o PGR e aí adequamos essa tabela de riscos aqui, nós adequamos a análise dos riscos aqui, conforme eu te mostrei. Lembrando que o mais importante aqui é você fazer a avaliação dos tipos de riscos, a sua gravidade, a sua probabilidade e a categoria dos riscos. E aí as ações preventivas que você entender adequadas. Treinamento, principalmente o uso de protetores, enfim. Você vai definir quais são as ações preventivas. O plano de ação nada mais é do que lá do PPRA o cronograma de ações. Simplesmente fiz um Ctrl+C e um Ctrl+V daquilo que nós tínhamos lá. Evidente que você não vai no seu PGR fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V desse relatório aqui, desse plano de ação. Você vai adequar cada um desses itens, você vai adequar aí ao seu trabalho, à sua atividade, à empresa que você está avaliando. E dessa forma, nós temos então o nosso PPRA transformado em um PGR, um Programa de Gerenciamento dos Riscos. E você então que está participando do nosso curso do PGR editável, você teve aqui então uma demonstração de como transformar o seu PPRA em PGR. Viu como é fácil? Tem muita gente aí que está assustando o pessoal, assustando os nossos colegas de segurança do trabalho e não tem nada de monstruoso, não tem nada de difícil, não tem nada de complicado. É isso que você viu aqui. Bons estudos a todos, boa sorte!